E o motivo de nós conversarmos hoje é porque na semana passada, logo depois daquela live sobre sofrimento e sobre o amor ao sofrimento, o desejo de experienciar uma vida que seja de verdade uma vida vivida, não para aquilo que é passageiro, que é efêmero, aquilo que é de alguma forma transitório, mas pensando que a gente pode perfeitamente experienciar uma vida, viver uma vida e olhar para os aspectos dessa vida de maneira honesta, de maneira justa, de maneira íntegra. Eu confesso para vocês que eu fiquei preocupado com o retorno de algumas pessoas, o retorno que eu tive de algumas pessoas em relação a por que sofrer, Sileimar? Por que sofrer? E aí logo depois de algumas questões respondidas, depois de algumas perguntas respondidas, essas mesmas pessoas, aparentemente por terem entendido o propósito do sofrimento, que é de fato o amadurecimento, elas me questionam sobre o seguinte: Sileimar, para que amadurecer? É uma excelente pergunta. A gente pode experienciar, pode viver uma vida toda da forma que a gente vive normalmente, sem esquentar a cabeça em sermos mais maduros, vivendo, fazendo aquelas brincadeiras de menino, de homens em desenvolvimento, mulheres em desenvolvimento, aqueles que beiram a infantilidade, mas que não conseguiram chegar a esse patamar ainda. E aí me deu um insight de quem sabe entender como é que está a autoestima dessas pessoas. E o resultado foi desesperador. Eu acredito que vocês tenham visto aí nos boxes de perguntas, nas caixinhas de perguntas. A grande maioria das pessoas respondeu dizendo que a autoestima estava de alguma forma degradada e existia de alguma forma um problema com a autoestima. Eu quero começar dizendo que a autoestima, ela na grande maioria das vezes, ela é definida de maneira introspectiva, de maneira egoísta. E a autoestima ela não tem só esse prisma. A gente vai ver ao longo da live que eu pretendo não seja uma live tão extensa quanto foi a de semana passada, exatamente para... Sei que hoje é segunda-feira, sei que o fim de semana foi pesado, foi tenso, mas para definir de maneira assertiva essa história do que é autoestima, o que é o tal do auto-amor, como é que eu absorvo, como é que eu depreendo isso, em que bases estão fundamentadas esse saber na minha vida, esse conhecer na minha vida ou da minha vida, e como é que eu aplico isso de maneira inteligente. E a primeira forma de definir a autoestima ou auto-amor, na realidade não é trazendo uma definição teórica que a gente vai fazer daqui a pouco, existem vários pensadores que falam sobre ela, mas a gente vai muito mais desmistificar o que é autoestima, entender o que é autoestima de fato, do que construir qualquer outra coisa, qualquer outro simbolismo, qualquer outra justificativa, estabelecer qualquer construção sobre aquilo que a gente deveria entender e principalmente exercer do que é o processo de autoestima, de auto-amor. Então, talvez ao longo dessa live, e eu gosto muito disso, eu não diga aquilo que você quer ouvir sobre autoestima, eu não diga o que você pretende ouvir para validar talvez uma situação de autocomiseração, uma situação de permanência. Eu entendo que todos nós que estamos de alguma forma aqui, a gente quer melhorar, a gente quer subir de nível. Eu falei sobre isso na última live. O motivo de estar com vocês, de dividir esse tempo com vocês, não é outro, senão fazer com que você se aproprie da legitimidade da sua vida e a partir disso você cresça, você ascenda, você suba de nível, você largue o nível, se é esse o seu caso, o nível da mediocridade, o nível de viver, de reclamação, e ascenda a um nível em que os questionamentos fazem mais diferença do que ficar marcando passo, como eu gosto de brincar com algumas pessoas, ficar amassando barro. Definitivamente não vai ser uma abordagem para poder justificar, para poder aprovar nenhum comportamento seu. Antes, pelo contrário, vai ser para gerar em você um incômodo, para gerar em você uma insatisfação, uma incongruência com o momento, para que a partir disso você se movimente e suba de nível. Antes da gente entrar no assunto de fato, eu quero criar uma clara diferenciação aqui entre o que é autoestima, seja ela alta, baixa ou adequada, e o que é aquela sensação de tristeza, aquele incômodo situacional, uma situação psíquica interna que faz com que você não consiga romper esse espectro, essa questão de não se sentir aceito, não se sentir de alguma forma validado pelo meio. Isso é normal não ser validado, não ser querido pelo meio, em algum aspecto normal, mas importante dizer
que se a situação de baixa autoestima ela acontece na sua vida, ela se estabelece e ela dura um tempo prolongado, você tem uma situação, uma exposição prolongada a isso, é bom que você procure um terapeuta, é bom que você procure um médico para, quem sabe, tentar entender se o que você está vivendo não é um processo, não o processo psíquico da depressão, mas o processo fisiológico envolvido nisso. Então, ao menor sinal de continuidade dessa tristeza contínua, dessa decepção, dessa dificuldade de autoaceitação, de heteroaceitação, que é a aceitação pelos outros, por favor, procure um médico e não espere ficar, como eu brinco com algumas pessoas aqui no consultório, todo amarrado de arame para chegar a procurar um terapeuta. Nós temos pessoas fantásticas aqui na cidade, profissionais de muito alto gabarito, então procure uma dessas pessoas, tente de alguma forma fazer um acompanhamento com elas, para que a autoestima seja, primeiro, encontrada e, a partir disso, preservada e desenvolvida. Vamos lá? Primeira grande questão que a gente precisa definir sobre a autoestima é que ela não é nada de fantasioso. Ela é extremamente objetiva e, infelizmente, eu digo infelizmente porque a gente está vivendo numa geração de muito mimimi, se é que eu posso definir dessa forma, tudo na nossa geração reafirma uma autoestima degradada. Tudo ao que nós nos expomos na nossa geração reafirma a degradação da nossa autoestima. Quer um exemplo? Quantas festas de família você frequenta hoje em que você consegue ver as pessoas realmente unidas, conversando, trocando uma ideia, fazendo alguma coisa que seja realmente coletiva? Rarésimas. Em algumas delas a gente chega, os jovens e agora preocupantemente também as pessoas com certa maturidade estão se comportando de modo a simplesmente pegar o celular, ficar no celular grande parte do tempo. E aí a nossa geração reafirma isso o tempo todo. Por quê? Telefone público. Qual foi o último que você viu? Nós vivemos a geração do selfie. É para você, de você e sobre você. Só que diferente do que isso deveria gerar, diferente do movimento que isso deveria causar em nós, essa internalização, essa individualização, ela faz com que a ausência do coletivo nos adoeça. Porque a gente vai perceber lá no final que o que faz com que nós nos validemos como pessoa, o que faz com que nós sejamos de alguma forma aceitos como pessoa, é exatamente a experiência coletiva. Não adianta nada você ter uma autoestima muito positiva, muito preservada e ela ser só sua. Existem diversas definições teóricas, como eu falei, de autoestima. Freud tem definição de autoestima, Jung tem definição de autoestima, Rogers tem a definição de autoestima, mas eu resolvi hoje usar a definição de um cara chamado Maurice Rosenberg. Ele tem uma definição não literal, eu vou citar aqui não literalmente, de que a autoestima é uma construção indutiva. Ele diz que autoestima é a forma que nós assumimos os estímulos ambientais e comparamos aqueles estímulos ambientais com aquilo que nós temos de arcabouço, com aquilo que nós temos de valor moral interno. Então, dizer que nós temos uma baixa autoestima é dizer que você está comparando o seu caso situacional, a sua situação no momento, e que essa situação difere de alguma forma daquilo que você estabeleceu como padrão para a sua vida. Significa dizer que nós adoecemos em termos do exercício dessa autoestima quando nós comparamos os nossos valores pessoais adquiridos ao longo da nossa vida, ao longo da nossa experiência de vida, e quando a gente para poder fazer isso hoje, a gente percebe que esses valores não estão sendo seguidos. E a forma que nós aprendemos a autoestima é uma forma muito incompleta. Por quê? A autoestima, da forma que nós entendemos, da forma que nós fomos expostos, seja de maneira teórica, seja de maneira prática, tem uma conotação muito de imagem, tem uma conotação muito de nos mostrarmos ou de demonstrar a nossa incapacidade, o nosso fracasso diante das situações de vida. Só que existe um aspecto que é fundamental para que essa autoestima seja aprendida e exercida de maneira positiva e de maneira, de certa forma, impositiva, que tem a ver com se a imagem não é suficiente e o meu processo de fracasso diante das minhas habilidades, diante daquilo a que eu me exponho, não é suficiente, falta um elemento. Quando nós pensamos na autoestima,
ela tem uma vertente que é a vertente da autoimagem, sim, mas logo abaixo dela, abaixo não, em paralelo a ela, nós temos a vertente que é a vertente da autopercepção. Como nós nos percebemos diante do mundo. E essa vertente da autopercepção, ela tem duas variações. A variação da autoconsciência e a variação da autoconfiança. Significa dizer que, se nós entendemos errado, se nós entendemos de maneira amputada, nós nunca vamos conseguir viver uma autoestima de verdade preservada. Uma autoestima que faça com que você entenda quem é e consiga se posicionar diante do mundo da forma que você é, da melhor forma. Porque não existe essa de, o Sileymar vive no mundo de maneira tão isolada, o Sileymar vive no mundo de maneira tão introspectiva. É quase impossível que essa pessoa consiga se realizar a partir de uma experienciação autorreferente. Eu vou explicar um pouco à frente o que significa isso. E aí, quando a gente fala sobre os dois itens, ou os dois ícones que estão ali debaixo, que poderiam nos explicar de melhor forma o que é essa autoconfiança e essa autoconsciência, a gente precisa pensar o seguinte: só consegue exercer uma autoestima madura aquele que sabe quais são os itens que o agradam e os itens que de alguma forma o incomodam. Só aqueles que conseguem assumir que são bons em determinada coisa e aqueles que não são tão bons, aqueles que são ruins em determinada coisa. Ter a autoconsciência preservada significa saber que você, até por causa do horizonte de consciência, você não é capaz de fazer tudo nessa terra. Você não é capaz de viver todas as coisas que você gostaria. Fiz um curso no Rio em outubro, cheguei a falar para alguns de vocês sobre ele, em que o palestrante, que é o Ítalo, ele disse que nós somos a geração educada de maneira mentirosa. A gente cresceu vendo a Xuxa chegar na Terra numa nave espacial, abrir a porta e cantar que tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar. Não é assim. Definitivamente não é. Esse é um espectro mentiroso. Porque nós não vamos conseguir ser astronauta a essa altura da vida. A gente não vai conseguir ser campeão de ginástica olímpica. A gente não vai conseguir ser piloto de Fórmula 1. Eu não vou conseguir ser médico. Por quê? Porque isso não está no meu horizonte de consciências. Então, quando eu assumo que eu tenho um número restrito de possibilidades e eu me satisfaço com isso, eu entendo qual é a minha substância proposital, aquilo que é circunstancial e aquilo que é vocativo, aquilo que tem a ver com a minha vocação. Para que é que eu estou nessa terra, nesse momento, com os recursos que eu tenho, com o dinheiro que eu tenho, com os familiares que eu tenho, com as pessoas com quem eu me relaciono? Qual é o motivo disso tudo? Definido o prisma da autoconsciência, saber quem eu sou, alguns preferem chamar de autoconhecimento, saber quem eu sou, me dá a oportunidade de migrar para o espectro de cima, que é o espectro da autoconfiança. Eu não sei se é claro, se está claro para vocês, mas muitas pessoas com quem a gente lida, em nós mesmos em certa medida, elas se envolvem em projetos, se envolvem em dinâmicas de vida e começam com aquilo ali muito animados, muito empolgados, tal, mas não vão ter a oportunidade de chegar ao final. Por quê? Porque dimensionaram mal. Acharam que sabiam muito sobre si mesmos, mas na realidade não. Então, quando eu tomo forma da minha autoconsciência, saber dos projetos em que eu posso me envolver ou não, a autoconfiança, aquilo que eu tenho de melhor em mim e aquilo que eu tenho de mais degradante, mais depreciativo em mim, me dá a oportunidade de melhorar. E aí sim, a partir de entender esses dois primeiros aspectos, não mais com uma autoestima amputada, sabendo quem eu sou, e tem muitos outros exemplos que eu poderia dar em relação a isso, sabendo o que eu consigo fazer, não me frustrando porque eu não consigo ser médico, eu não consigo ser piloto de Fórmula 1, eu não consigo ser astronauta, a coisa fica muito mais tranquila de ser exercida num prisma de autoimagem, porque eu me mostro para o outro de uma forma legítima. E aí é que mora o começo do nosso problema. Se no prisma da autoconsciência eu descubro que eu não sei quem eu sou, sabe o que vai acontecer? Eu vou viver toda uma experiência de maneira, exercendo um movimento interno deprimente, que vai fazer com que eu cada vez mais me anule, cada vez mais me comiserize, se é que eu posso usar essa expressão, e aí eu vou simplesmente dizer que a minha autoestima é degradada, mas ela não é degradada. O que está fazendo, o que está acontecendo, é que eu estou usando mal os recursos que eu tenho, eu não me conheço, eu não sei daquilo que eu sou capaz, e então demonstrar uma imagem para esse mundo fica muito penoso, fica muito difícil. E aí alguns de nós embarcam naquela onda de que,
Eu sou uma pessoa que não tem habilidades, eu sou uma pessoa que não tem virtudes, eu sou uma pessoa que... Todo mundo tem virtude, todo mundo tem capacidades, todo mundo tem habilidades. O que não dá é para você assumir o primeiro grande problema que nós temos em relação à autoestima, que é viver um paradoxo, viver um item comparativo. Como nós lemos lá no começo, ou como nós vimos lá no começo, Rosenberg falando que é uma comparação com o que nós assumimos de espectro de vida e o que nós conseguimos exercer hoje. Sim, só que é uma comparação comigo mesmo. Eu não me comparo, por exemplo, com as pessoas a quem eu tenho como referencial. Isso seria muito positivo se fosse feito se eu declarasse a minha inveja por essas pessoas, e aí tem mais uma live para a gente poder fazer, porque isso é muito bacana, não é inveja com o sentido pejorativo que a gente conhece. Se eu declarasse essa inveja e eu procurasse melhorar para ser à luz dessas pessoas, para ser alguma coisa parecida com essas pessoas que eu venero, que eu admiro, mas a gente não faz isso. A gente fica sofrendo de maneira internalizada porque nós não conseguimos ser. Oh, que dó da gente. E aí, a baixa autoestima, diferente do que muita gente pensa, ela só existe por um motivo. Porque como nós não nos conhecemos no item da autoconsciência, nós, como seres humanos, vivemos buscando inerentemente o belo, o bom e o verdadeiro. Aquilo que é belo, aquilo que é bom e aquilo que é verdadeiro. Sileimar, mas do que você está falando? Sobre isso falavam os gregos, sei lá, 5.000 anos. Platão, Aristóteles, um pouco menos que isso. Mas isso está em desuso. Muito pelo contrário. É exatamente por conseguir saber que você tem um modelo ideal de vida e não ter força em você, ou não ter volição, não ter vontade em você de viver essa autorrealização, e isso está lá na pirâmide de Maslow, quando eu falei para vocês, é que nós conhecemos adoecer. Buscar a bondade, a verdade e a beleza é uma condição sine qua non do ser humano. E eu não estou falando aqui só da beleza estética, porque alguns de nós vivem se lamentando, se degradando. Por quê? Porque a autoestima está degradada. Por quê? Sileimar, porque eu sou feio, igual bater em mãe por causa de ovo frito. Pode ser verdade. E antes que alguém se manifeste, alguém fale alguma coisa, sim, a beleza estética existe. A gente vê acontecer aí de muitos movimentos tentarem criar um padrão de beleza, e sendo que esse padrão nem existe, tentarem criar uma noção de beleza diferente daquela que é perceptível aos olhos. Sejamos honestos, o bonito é bonito de ser visto, por mais redundante que pareça. E aí, a gente pensa na beleza como uma distribuição de proporções, que é o que ela é. Alguns pesquisadores da Universidade de Cambridge, eles fizeram um estudo no passado e tentaram provar que apenas a simetria da face era suficiente para poder dizer se uma pessoa era bonita ou não. E isso, por que eu estou entrando nesse contexto? Porque normalmente nós pensamos na beleza como subsidiador, como mediador da nossa autoestima, e isso é uma meia-verdade. O belo é bonito de ser visto, porque ele é uma distribuição de proporções. Existem vários estudos mostrando que o corpo bem distribuído, a distância que existe entre o nariz e o queixo, entre o nariz e a testa, tamanho da orelha ser semelhante ao tamanho do nariz e tal, tudo isso é indício de beleza. E aí, como eu disse, antes de alguém reclamar, para as meninas que estão aqui, aquelas que são da minha época, Sileimar, o conceito de beleza que algumas instituições, algumas entidades estão tentando colocar, é um conceito realmente que abarca mais pessoas. Sim, mas não são tantas pessoas bonitas assim. Basta pensar no seguinte, vocês que são meninas que estão me assistindo, vocês lembram do Amaral, aquele jogador que era zagueiro do Corinthians? Você preferiria, se ele não tivesse todo o dinheiro que tem, eu sei que vocês não são meninas interesseiras, você preferiria ficar com o Amaral ou com o Cauã Raymond? O Cauã é bonito. O Cauã, eu olho para aquele cara e me chama atenção, porque ele é bonito, e eu não tenho dificuldade nenhuma de admitir isso. Existem homens, Brad Pitt, George Clooney, isso para falar dos da minha época, né? E existem mulheres também que eu não vou me atrever a dizer aqui para não caçar confusão com vocês. Mas o belo é uma proporção. A beleza existe. Por mais que muitas instituições queiram de alguma forma, algumas instituições, entidades, movimentos, queiram falar assim, não, Sileimar, mas a fulana que está aqui comigo, ela é bonita. Não, não é.
Não é, e não fiquem tristes com isso que eu estou dizendo. A beleza é uma proporção, e alguns de nós não somos proporcionais. Aí você vira para mim e fala assim, pô, Suleimar, mas o fulano é tão bonzinho, ele é tão educado. Tá, mas esses não são atributos estéticos. Esses são atributos de personalidade, talvez de caráter. O cara pode ser sim, bonzinho, pode ser bonitinho, pode ser amável, tal. Não tem nada a ver com a estética. O fato dele ser isso tudo, que é de caráter e personalidade, não tem a ver, e também do temperamento, né, em certa medida, não tem a ver com ele ser bonito. Não tem. O que você está fazendo quando você fala isso, pô, Suleimar, tô querendo ficar com aquela menina ali, ela não é bonita não, mas pensa numa menina que tem uma conversa boa. Pode ser uma possibilidade? Pode. Mas não seja preconceituoso em dizer, ou seja incoerente de dizer que ela é bonita porque ela não é. Não sustente esse jargão, não sustente essa ideia do caráter, da personalidade ou do temperamento da pessoa para poder cobrir um espectro, um aspecto que ela não tem. O nosso problema começa aí. Sabe por quê? Não existe beleza sem existir verdade e bondade. Nós vamos viver eternamente um problema se nós quisermos exercer a beleza sem buscarmos a bondade e a verdade. Por quê? Pensa comigo se você conhece alguém que faz jus a isso que eu vou dizer agora. A menina é maravilhosa, ela é linda esteticamente falando. Ela sai para balada, ela fica com meia dúzia da cidade, ela pega geral, mas se sente vazia. O cara é o garanhão, o gostoso. Ele sai e fica com metade do Brasil. Ele é o querido, o desejado. Mas o cara vive uma degradação da autoestima, vive uma autoestima baixa. A menina, no outro dia de manhã, acorda falando assim, cara, o que eu fiz? Para que expor o meu corpo? Para que expor as minhas emoções da forma que eu fiz a todos aqueles homens com os quais eu fiquei, sendo que na realidade a minha beleza não sustenta. E isso é uma verdade, isso infelizmente é uma realidade. Por quê? Porque quando eu olho para o bom e para o verdadeiro, eu tenho a completude, a tríade da bondade, da verdade e da beleza, ela se completa definitivamente. E aí, o vazio que foi explicado por Francisco Fausto, eu separei aqui um material para poder ler. Presta atenção. Francisco Fausto, que é um autor super conceituado, é um cara muito bacana, um escritor que eu recomendo que vocês leiam, ele fala que a busca da beleza alheia à busca humana da verdade e da bondade transformaria, como acontece desgraçadamente, os jovens em puros esteticistas e, sobretudo, aqueles que vivem de um itinerário que leva fatalmente ao que é passageiro, ao que é aparente, inclusive a uma fuga dos paraísos artificiais que escondem o vazio, a inconstância e a ausência interior. Gente, por favor, leiam Francisco Fausto. Parem de ler esse monte de coisa de autoajuda que fala para você, você precisa se amar, você precisa se gostar, você precisa correr disso. Você precisa viver, experienciar uma vida em que o outro não seja o destinatário dos seus esforços, mas que o outro compensa, porque nós só somos alguma coisa a partir do olhar da validação do outro. Não é um olhar dependente, é um olhar coexistente. Não adianta nada ser muito gostosão, ser muito gostosona e não ter ninguém que valide isso porque você é uma pessoa bondosa e uma pessoa verdadeira. Vocês concordam comigo em relação a isso? Talvez viver dessa forma, buscando a beleza, buscando a estética, buscando isso tudo que a gente vive fazendo, explique o tamanho da tristeza que em muitos momentos nós sentimos, a inexplicável tristeza que nós sentimos na gente. E aí, a gente precisa pensar que só o ser de verdade, só a relevância de verdade, o senso de utilidade vai fazer com que a nossa autoestima seja colocada em um nível adequado. Eu não estou falando de autoestima elevada, estou falando de autoestima adequada. E aí a gente entra num ponto que é crucial, que é o seguinte. Diferente do que nós aprendemos até hoje, a nossa autoestima degradada, nossa baixa autoestima, ela não vem da inadequação ao padrão estético, ao padrão comportamental que foi colocado. A nossa autoestima degradada, a nossa baixa autoestima, vem da certeza que nós temos da nossa paralisia diante daquilo que está incomodando a gente. Significa dizer que eu entendo que eu não estou fazendo todo o possível para sair daquele cenário de baixa autoestima
e eu vivo só um processo de reclamação e autocomiseração e tentativa de validação pelo outro pela fragilidade, a partir da fragilidade. E aí eu vivo num carrossel que só vai ser agregador de demérito para mim. Então, a sua baixa autoestima pode ser na realidade encarada como um prêmio. Lá vem esse doente do Suleiman falar que a gente tem que amar o sofrimento, mais ou menos isso. Por quê? Porque quando você entende que você tem a baixa autoestima, você pode exercer o mesmo movimento que nós exercemos em relação ao arrependimento, em relação à culpa. Arrependimento e culpa podem se tornar molas, de fato propulsoras, para que você saia desse estigma frustrante da sua vida e assuma uma condição realmente de crescimento, de apropriação da sua realidade. Você quer ver uma coisa? Ah, Sileimar, eu sou feia. Tá. O que mostra para você que você é feia? Seu cabelo? A ausência da sua maquiagem ou a sua maquiagem exacerbada? Talvez, sei lá, tipo de brinco, tipo de roupa que você usa. Cara, vai se arrumar. Ah, Sileimar, eu não tenho dinheiro para poder fazer uma cirurgia estética. Sim, mas qual é o maior padrão de beleza ou qual é o maior exercício de beleza que você consegue chegar sem ter que lançar a mão de uma reparação estética? Até porque a reparação estética, gente, é importante dizer que ela normalmente tem um paradigma, né? Normalmente ela tem alguém com quem eu me comparo e fala assim, eu quero o meu nariz igual ao do fulano de tal, eu quero a minha orelha igual ao do fulano de tal, eu quero um bocão igual ao do fulano de tal. Então, lá no começo eu falei sobre isso. A baixa autoestima, ela não tem a ver com uma questão ambiental, ela tem a ver com a comparação do que eu faço, dos meus valores fundamentais com aquela pessoa que eu me tornei hoje. Então, se você se acha feia, se arruma. Coloca uma roupa legal, economiza uma grana, guarda uma grana para poder comprar uma roupa, passa uma maquiagem que não seja uma maquiagem, valorize-se. Ah, Sileimar, mas eu não tenho o cabelo da fulana de tal. Tudo bem, nem vai. Mas você vai ficar se resignando a isso? Porque a gente ainda está falando de atributos estéticos, a gente ainda está falando da estética. Mas aí um pouquinho à frente, você vai perceber que tem muito mais coisas para serem tratadas além disso. Sileimar, eu sou excessivamente gorda, isso faz com que o meu corpo... Vai fazer uma academia, minha filha. Vai fazer alguma coisa que faça com que você chegue na melhor condição corpórea. Sabe por quê? Não é só a representação da sua autoestima que está sofrendo. O seu joelho está sofrendo, o seu pé, as suas articulações estão sofrendo, provavelmente esse coração aí não está aguentando bombear todo o sangue, você está tendo uma insuficiência ou então uma hipertensão. Todo o seu corpo sofre quando você justifica a sua inoperância estética por causa de algum outro atributo, que é a bondade e a verdade. Você está vivendo de maneira verdadeira com aquilo que deveria? Não, não está. Você sabe que deveria fazer um esforço maior do que o esforço que você está fazendo hoje para ter da sua vida o maior retorno ou o melhor retorno. Fecha a boca, para de comer. Transforme-se à luz daquilo que você tem como referencial. Eu já falei um pouquinho antes aqui, algumas pessoas estão chegando agora. Declarar inveja, declarar admiração, declarar não sujeição, mas uma veneração a alguém faz com que você de alguma forma busque o melhoramento para tentar parecer com essa pessoa. Sileimar, eu sou burro, então vai lá e estuda, meu irmão. A sua formação acadêmica pode ter sido interrompida por uma série de fatores. Mas significa que você vai deixar de viver uma vida intelectualmente evoluída porque você se acha burro. Sabe o que está compreendido nisso? Normalmente, nós queremos o retorno, a gente quer, de alguma forma, sermos validados e sermos retribuídos pelo ambiente, pela condição ambiental, de maneira imediatista. Não vai acontecer. O filósofo não se torna filósofo assim, penso, logo existo. Não é desse jeito. Ele estuda, ele lê, ele se expõe. Um engenheiro não se torna um engenheiro à toa. Aí você vive comparando o seu nível de intelecto com o nível de um cara que estudou 5 anos, fez lá não sei quanto tempo de estágio, está trabalhando na área dele ou não está trabalhando na área dele. Sai desse espectro de ficar reclamando e vai estudar. Você não vai ter o retorno em 2, 3 meses daquilo ali. Pode ser que leve algum tempo. Mas Einstein sabiamente disse para a gente uma vez que a mente que se abre a uma nova ideia nunca mais retoma o seu tamanho original. Você pode não chegar a conhecer tudo que aquela pessoa entende, saber tudo que ela sabe sobre filosofia, sobre ciências naturais, sobre biologia, sobre mecânica automotiva, tá? Mas você vai saber alguma coisa.
Você vai sair do lugar onde você está e vai conseguir conquistar alguma coisa. E você consegue perceber que aqui eu não estou falando nada de, pobrezinho de você, né? Vai estudar. Se você se acha burro, vai lá, faz a sua inscrição numa escola, faz a sua inscrição numa pós, faz a sua inscrição em alguma coisa que te desenvolva intelectualmente, ou então, se a sua burrice não é uma burrice de ordem intelectual, vai conversar com alguém, vai trocar ideia, exponha-se às pessoas de mais idade, vai conversar com esse povo para poder sair desse bloqueio de mentalidade, porque isso não é bom, isso não é verdadeiro, e vocês conseguem perceber que isso não tem nada de estético, não tem nada de beleza. É claro que o saber, é claro que o ser relevante é bonito, é belo. Algumas pessoas dentre nós são buscadas não porque elas são esteticamente bonitas, mas porque elas são agradáveis, elas são, como nós vamos falar aqui no final, apetecíveis, elas desenvolvem apetite naqueles que as veem. Então, se você vira para você mesmo e diz o seguinte, para você e para o ambiente, né? Sileimar, eu não faço nada de útil. Meu Deus do céu, dá uma descrença disso. Olha alguma coisa de útil para fazer no seu ambiente e para de bater cabeça. Vá fazer alguma coisa que de verdade transforme você numa pessoa útil a quem precisa, seja você mesmo ou seja a sua família, seus amigos, a comunidade. Tem tanta coisa para poder fazer. No final das contas, gente, sabe o que é a nossa degradação de autoestima? Nós não somos pessoas interessantes e não nos preocupamos em ser essas pessoas interessantes. Seja esse interessante da ordem do belo, seja esse interessante da ordem do bondoso, ou seja esse interessante da ordem do verdadeiro. O que nós somos é imediatistas e reclamões. Infelizmente. Sileimar, eu preciso tanto de ir no psiquiatra, tomar remédio, minha autoestima está tão baixa. Tem que tomar, com perdão da expressão, vergonha na cara e fazer alguma coisa que remeta você àquela que é a busca, de certa forma inconsciente do ser humano, mas a busca por se tornar alguém interessante, alguém que desenvolva apetite no outro, alguém que seja desejado, alguém que seja querido. Eu não estou aqui falando para você assumir uma vida de projeção para o outro. Sileimar, tá vendo? O quanto eu me visto bem, o quanto eu faço, porque isso também é uma forma de... é um outro transtorno. Aqueles que têm o mínimo de compreensão disso aqui vão entender o que eu estou falando. Então, não tem nada a ver com se tornar alguém promíscuo, você não tem que sair ficando com a galera, você não tem... O que você tem que fazer é se tornar uma pessoa interessante. Tá, Sileimar, como que eu faço isso? Vou repetir. Se você se acha um cara burro, ignorante, vai estudar. Se você se acha um cara não interessante, cara, vai buscar alguma forma de ser forte, desenvolver alguma habilidade sua, de ser visto por algum atributo positivo seu. E aqui eu quero fazer uma parte muito interessante sobre o seguinte: homens não ficam bonitos. Não ficam. Homens se tornam interessantes por outros atributos. Mulheres sim se tornam bonitas. Sabe por quê? Se a gente pegar o mito fundacional da criação humana, você vai perceber que Prometeu e Epimeteu, quando eles estavam criando o ser humano, por ordem de Zeus, logo depois que eles colocaram alguns dos atributos humanos, eles perceberam que eles não tinham dotado o homem de nenhum atributo divino. O que eles fizeram? Foram lá, buscaram fogo e entregaram o conhecimento do fogo ao ser humano. Aí o ser humano passou a deter uma das capacidades dos deuses. Aí Zeus ficou muito estressado, virou para Prometeu e falou: por causa disso você vai pagar todo o restante da sua vida, e impôs a ele um castigo eterno, que eu não vou entrar no mérito agora. E aí Epimeteu, sabe o que ele fez? Ele falou assim: agora o negócio é o seguinte, agora você vai construir um ser que seja bonito de verdade. Quem foi que ele criou? Vocês, mulheres. Ele dotou vocês da sensibilidade, ele dotou vocês da beleza, ele dotou vocês dos atributos físicos, ele dotou vocês das curvas. Sileimar, mas isso é muito bonitinho de ser falado, eu não tenho curvas. Minha filha, vai fazer uma academia que melhora. Resolve isso aí com o personal, resolve isso aí com qualquer coisa. Sileimar, não tem dinheiro para ir na academia. Coloca o YouTube na sua Smart TV, que eu tenho certeza que tem na sua casa, porque televisão de tubo você nem usa mais, você gasta dinheiro com isso, mas não gasta dinheiro com você. E fica fazendo aquele exercício lá, a companhia Daniel Saboia, dança junto com o povo, daqui a pouco você vai estar com um corpo esculturalzão. As mulheres podem ser bonitas, os homens vão se tornar fortes. E aí, o mito fundacional continua, dizendo que Pandora, que foi a primeira mulher criada pelos deuses, ela era a expressão da perfeição. Então, homens, tornem-se fortes. Desafio para vocês. Saindo daqui, entre no Google e digitem assim, Shrek da vida real. Vocês vão ver do que eu estou falando. Era um cara muito feio, igual a processar a mãe, mas que como ele era muito forte, ele reservava os atributos masculinos,
ele conseguiu conquistar uma mulher que era simplesmente maravilhosa, se eu não me engano, uma bailarina, acho que é isso mesmo. Então, por conservar os atributos masculinos, sem nenhum aspecto de feminilização, porque hoje o negócio está ficando feio. Nós, homens, por não conseguirmos ser percebidos pela beleza que nós definitivamente não temos, sabe o que a gente faz? A gente tenta se assemelhar a vocês, e aí o trem descamba de maneira quase que definitiva. Então, quando eu falo sobre o resgate da autoestima, não partindo do princípio estético, bondade e verdade precisam ser exercidas. Só a partir dessa tríade a gente vai conseguir viver com uma autoestima adequada. E aí, você pensa que autoestima elevada, a alta com L, autoestima é boa. Também não é. Sabe por quê? Normalmente, a autoestima elevada, ela tem a ver com um problema infinitamente maior, que é o problema do mito de Narciso. Não sei se vocês conhecem, mas Narciso era filho de um deus que, por não conseguir ver beleza em outros elementos, em outras pessoas, ele se achava tão belo, mas tão belo, e ele se achava o único detentor da beleza, da bondade e da verdade. O que aconteceu com Narciso? De tanto olhar para a lâmina d'água de um lago onde ele tinha chegado perto, ele caiu ali dentro e morreu afogado. Então, pessoas com autoestima muito elevada são fatalmente pessoas que em algum momento da vida vão se achar tão perfeitas, tão deliciosamente gostosas, que elas vão recorrer à masturbação, vão desenvolver o vício da masturbação, por exemplo. Por quê? Nenhuma outra pessoa tem condição de realizá-la sexualmente. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu sei que as pessoas que estão aqui têm condição de receber isso. Ela vai desenvolver o vício da masturbação, ela vai desenvolver tantos outros aspectos, o isolamento social, porque se as pessoas com quem ela convive não são tão boas iguais a ela, nada mais justo do que ela sair daquilo ali e viver uma vida. Conseguem entender que a autoestima baixa e a autoestima alta são, em certa medida, prejudiciais para o ser humano? Aqueles que vivem reclamando, Suleiman, eu estou vivendo de maneira tão triste, tão depressiva, tão deprimida, porque eu não me acho uma pessoa bonita, eu não me acho uma pessoa capaz de fazer nada. Quer uma triste notícia? Pode ser verdade, mas quer uma excelente notícia? Se você começar a se mobilizar hoje, você vai conseguir viver da relevância e para a relevância. Só consegue viver de maneira adequada aquele que olha para si mesmo e consegue se sentir merecedor de mérito. Por quê? Porque ele passou pelos estágios da autoconsciência, da autoconfiança, da autoimagem e a partir disso conseguiu se comunicar sem falsa modéstia, sem nenhuma hipocrisia, sem nenhuma... Ele se comunicou com o ambiente de maneira honesta, de maneira justa, buscando o bom, o verdadeiro e o belo. E aí, quem vive de maneira adequada, quem tem uma autoestima adequada, não tem tempo para ficar vivendo de autocomiseração, de reclamação, não perde tempo com isso na vida. Quem vive uma autoestima adequada, vive sem exercer o fingimento, vive sem exercer a mentira, né, que é o contrário da verdade, vive sem exercer a maldade, que normalmente é querer o que o outro tem, em nome daquilo que você pode ter se você se esforçar, se empenhar de verdade. E esses três elementos, essa tríade, não são outra coisa, senão na outra live eu falei muito sobre isso, muito, eu preciso até pedir desculpa para vocês, porque eu falei muito sobre instalação na realidade, muito sobre ordenamento de vida. Então, viver uma vida ordenada significa viver uma vida em que bondade, verdade e beleza andam juntas, elas são buscadas, elas são desejadas, porque só um sujeito que se reserva essa tríade vai conseguir viver de maneira honesta, de maneira justa. O contrário disso é um olhar autorreferente, aquele olhar que você só consegue destinar para você mesmo. Você não consegue olhar para ninguém e falar assim, pô, cara, que bacana a experiência que essa pessoa tem. Eu nunca vivi isso, então eu vou ouvir o que ela está falando e vou aprender com o que ela está falando. Eu vou entender que eu não me reservo todos os atributos, eu não tenho toda a experiência que ela tem. Porque viver de maneira autorreferente, olhando só para você, tendo apenas você mesmo como balizador, é uma vida extremamente alienadora, extremamente alienante. Quando você se presta a não conseguir enxergar beleza no ambiente, a não conseguir enxergar relevância no ambiente, aí sim a sua autoestima está degradada. Sabe por quê? Está baixa. Sabe por quê? Porque você não conseguiu entender qual é o seu papel no contexto. Você não conseguiu entender qual é o espectro de relevância que você tem para poder, qual é o seu nível de instalação na realidade. Então, só consegue ser e ter de maneira factível
uma autoestima adequada? Aquele que entende a que veio e entende o motivo de estar lotado nessa terra, nesse momento, com os próprios atributos, aquele que se conhece, aquele que se percebe. Os elementos para poder conquistar isso, gente, por favor, não acreditem nesses elementos de autoajuda, nessas pessoas que ficam pregando autoajuda, você precisa se amar antes de qualquer coisa, você precisa se desejar, se você não gostar de você, ninguém vai. Isso é uma mentira descabida, porque quando eu olho só para mim e eu destino amor só a mim, eu não dou a oportunidade do outro fazer isso. Eu não ofereço ao outro a oportunidade de me completar naquilo que eu não sou capaz, de me munir nas minhas ausências. Então, a única forma de viver uma autoestima adequada é entender o papel de relevância que eu tenho na vida do outro, essa dialogicidade, essa dialética, essa troca, a reciprocidade como sendo mediadora a partir de aceitar, eu sou aceito, a partir de fazer, eu permito que os outros façam por mim, sem falsa modéstia, sem nada. Então, eu espero de verdade que esse conteúdo seja proveitoso, que ele faça com que vocês, de fato, mudem de nível, que é o único motivo de eu estar aqui gastando o tempo da minha segunda-feira, compartilhando isso com vocês. Ouçam isso, sintam-se, por favor, incomodados, mas mais do que ficar incomodado, mais do que viver qualquer outra experienciação, ajam em direção à vida de vocês. E ajam buscando a bondade, a verdade e a beleza. A beleza é o último, na minha concepção, o menos representativo dos atributos. Porque quem vive de maneira verdadeira não se propõe a mentir. Quem vive de maneira bondosa não se presta a fazer o mal ao outro. E aí a beleza acaba sendo consequencial. Eu espero que, como eu já disse, tenha sido proveitoso para vocês. E espero que, se foi proveitoso para você compartilhe isso com alguém, faça chegar. Aquela pessoa que você vê, que percebe que vive de maneira muito triste, que não consegue se achar digna de nada, tal, por favor, já seja um agente de mudança na vida dessa pessoa e mostre para ela o que é viver longe do estigma, do espectro, do imediatismo e da reclamação. Excelente noite para vocês, eu espero que vocês tenham uma excelente semana e que vocês consigam de alguma forma impactar a vida dos outros com aquilo que vocês são. Forte abraço, que Deus abençoe a todos vocês.